A mais um vídeo do canal Mistério do Universo Espiritual. E aí, tá compartilhando, divulgando meu canal aí? Por que será que o Erasto está procurando honra, essas coisas, ser famoso? Ou não? Tudo isso vai passar, meu amigo. Tudo vai ficar para trás. O propósito sabe, que mais pessoas tenham contato com a palavra de Deus. É por isso que esse canal Mistérios do Universo Espiritual existe. É para isso que eu fiz ele, para a honra e glória de Deus. Amém? Por falar na Bíblia Sagrada, você tem estudado a Bíblia Sagrada? Você conhece a história do que aconteceu no passado, no mundo cristão, por causa da fidelidade deles a esse livro? Eu estou aqui com um guia aqui, que diz assim: a erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. No caso, a erva aqui, biblicamente falando, quando você estuda isso aqui, a erva que seca aqui e as flores caem, está falando da erva é o homem e as flores é a glória dos homens. O que é a glória dos homens? É a fama, o poder, o nome que eles têm perante a sociedade. Já parou para pensar em quantos poderosos existiram nessa terra? No sistema, os romanos, a era dos Césares, dos imperadores, César Augusto, Júlio César, a era da Média e da Pérsia, dos poderosos, dos Darios, a era, o general Ciro, entende? Ciro, enfim, Nabucodonosor da Babilônia, entende? Os reis da Babilônia, Beltesazar, quantos poderosos? E na antiguidade, há 1500 anos antes de Jesus, a média, os faraós, Ramsés, Tutmós, Tutankhamon, tantos homens poderosos que só existem, e alguns deles apenas múmias. Já imaginou? Mas a palavra de Deus, ela permanece em todas as eras. Eu falei de Tutankhamon, de Ramsés, Tutmós. Essa época deles tinha a palavra de Deus. Na época de Moisés, alguns deles, sabia? Tinha a palavra de Deus e ela está até hoje. Não é fantástico isso? Paulo diz assim, no livro de Coríntios: nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. Meu amigo, vou dizer uma coisa para você: se algum dia você estiver contra a palavra de Deus, tu tá lascado, meu irmão. Porque ninguém pode nada contra essa verdade. Ela prevalece para sempre. Aqui eu vou ler algo para você. Eu quero que você medite na palavra de Deus. Você lê a palavra de Deus. Diz assim, ó: ao longo dos séculos, a Bíblia foi dissecada, posta em dúvida e descartada. Foi acorrentada em mosteiros, guardada em mosteiros, queimada em praças e rasgada. Os crentes foram ridicularizados, presos e martirizados. Que coisa, não? No entanto, a palavra de Deus prevaleceu, meu amigo. E ela está até hoje aqui. Você deve ter uma na sua casa também, em nossas mãos, amém? Hoje nós temos Bíblias de tudo quanto é tipo, né? De tudo quanto é cor, né? A capa, né? Mas o conteúdo, será que nós temos estudado? Fica aí, né? Vamos continuar. A igreja medieval perseguia fiéis, contudo a Bíblia iluminou as trevas. Quando William Tyndale foi julgado por sua fé, olha que interessante a história de William Tyndale. Lhe perguntaram quem o havia ajudado a espalhar a Bíblia pelo mundo. Eles perguntaram a ele. Sabe o que ele respondeu? O bispo de Durham. Os juízes ficaram chocados, porque o bispo era um romano, e eram os romanos quem perseguia os reformadores, qual o William Tyndale era um. Como o bispo tinha
tinha ajudado a compartilhar a Bíblia. Veja só, e William Tyndale explicou que o bispo havia comprado um lote de exemplares de sua tradução da Bíblia e o queimou publicamente. Ele, com raiva, o bispo comprou todos os lotes da Bíblia. Olha que situação. Comprou, né? E queimou tudo. A ideia dele era destruir a Bíblia Sagrada. O bispo não sabia que estava ajudando a causa da verdade, pois havia comprado as Bíblias por um alto preço. E o que aconteceu? Com a compra, Tyndale imprimiu muito mais Bíblias do que aquelas que foram queimadas. Eita glória! É assim que Deus trabalha. Não adianta lutar contra a verdade. Na Revolução Francesa, o sangue fluiu nas ruas da França. O sangue de pessoas por causa da Bíblia Sagrada. A guilhotina foi montada na Praça de Paris e milhares foram mortos. O ateísmo se tornou a religião do Estado. No entanto, o testemunho da palavra de Deus não pôde ser silenciado. Porque seca-se a erva e cai as suas flores, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Isaías 40, versículo 8. Permanece para sempre a palavra de Deus, meu amigo. Com Deus, meu amigo, ninguém pode. Conhece assim? Comigo ninguém pode? Com Deus ninguém pode. Nada temos a temer, a não ser que esqueçamos como Deus conduziu o passado, diz um livro de uma escritora norte-americana. Nada temos a temer. Nós não temos a temer nada, a não ser que esqueçamos como Deus sustentou a sua verdade no passado. E essa verdade, ela foi sustentada, meu amigo, como um ato de amor, para que ela chegasse até a mim e até a você também. Você que muitas das vezes não estuda a palavra de Deus, que é um relaxado, perdão da palavra, que não estuda a palavra de Deus, mas Deus sustentou ela para chegar até você, para que você conhecesse o Deus eterno. Porque a palavra de Deus revela quem é o Deus eterno de fato. Conhecereis a verdade, João 8,32, e a verdade vos libertará. Que nós possamos ser como William Tyndale, um verdadeiro homem de fé e que sustenta a verdade e assim poder ser usados nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus, amém.